E aí galera, beleza? Murilo aqui. E mais uma análise de domingo aqui no Mercado de Forex. Hoje é dia 1º de setembro, amanhã é dia 2 de setembro de 2019. A gente vai analisar as principais notícias e depois perceber um pouco o que está acontecendo com o mercado em termos gráficos para tomar as melhores decisões possíveis durante a próxima semana. Primeira semana de setembro, o final de férias no hemisfério norte, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então eu acho que o mês de setembro ele vai ser bem agitado. Eu vou ser bem sincero para vocês, esse mês ele vai ser bem agitado. Tá começando aqui pelo mais importante, que é amanhã, dia 2 de setembro, segunda-feira, é feriado nos Estados Unidos. Tá? Então é feriado nos Estados Unidos e no Canadá, dia do trabalho nos Estados Unidos. Então o mercado de Forex, de maneira geral, ele vai ficar um pouco mais volátil, provavelmente, porque a gente tem algumas notícias bem importantes que eu já vou falar para vocês aqui, que saíram no domingo. Mas, por outro lado, a gente não tem as bolsas abertas, não tem o mercado bancário aberto, o que prejudica bastante a nossa previsibilidade do que está acontecendo. Eu já normalmente não opero de segunda, amanhã não vai ser diferente, e eu acho que amanhã o mercado vai ficar bem conturbado, para ser bem sincero. Por quê? Porque saíram aí algumas coisas relacionadas à China. Toda aquela questão da China e dos Estados Unidos, ela está se intensificando, da guerra comercial. A gente já vem falando sobre isso por algum tempo, né? A gente já conversou algumas vezes sobre essa questão, às vezes o investing.com é horrível. Então, enfim, a gente já conversou sobre isso algumas vezes e parece que uma nova rodada, durante o final de semana aí, mais algumas coisas saíram e parece que a gente vai ter um agravamento na rodada comercial, na guerra comercial. E durante a próxima semana a gente tem alguns dados saindo do PIB aqui na Europa. Além disso, a gente tem o PIB da Austrália, a gente tem alguns outros dados do desemprego nos Estados Unidos, e tudo isso vai demonstrar qual que está sendo o impacto da guerra comercial dentro da economia americana, europeia e australiana, que é um bom termômetro da economia chinesa também. Então, eu acho que vai ser uma semana, como eu falei, bem, bem importante aí para nós que estamos no mercado de Forex e para qualquer investidor que está trabalhando aí no mercado financeiro. Então, começando, segunda-feira, como eu falei, a gente tem os feriados, que já deixa o mercado mais conturbado do que ele seria. Feriado nos Estados Unidos é muito difícil operar, porque o dólar é a moeda mais importante do mundo. Então, se o dólar está sem tendência, fica tudo muito difícil. E aí, no final da noite, aí no Brasil, né, diferente do nosso horário aqui em Portugal, e quem quiser, basta entrar aí no investing.com e colocar o seu horário, o seu próprio horário, assim fica tudo mais fácil, né? E a galera aí, às 10h30, vai ter uma notícia bem importante, que são as vendas do varejo na Austrália. Então, só no final do dia, começo da madrugada aqui da Europa, que a gente vai ter essa notícia, mas durante a segunda-feira eu acho que o mercado, como eu falei, vai ter um reflexo de tudo que saiu no final de semana em relação à guerra comercial, que hoje é o maior driver do mercado financeiro. Guerra comercial e Brexit, né, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Essa queda, inclusive, aqui no euro-dólar tem muito a ver com o Brexit e com o hard Brexit, que é basicamente uma saída do Reino Unido da União Europeia sem nenhum tipo de acordo. Beleza? Em seguida, na terça-feira, de madrugada, a gente começa a ter as principais notícias. A decisão da taxa de juros na Austrália vai movimentar muito todos os pares que têm AUD. Então, taxa de juros é um dos principais drivers aí do mercado de Forex. Por quê? Porque quanto maior a taxa de juros, mais atrativa, quanto maior ou menor a taxa de juros, mais ou menos atrativa se torna aquela moeda. Então, para os investidores que querem ali comprar os bonds, investir nos títulos públicos. Então, o mercado de Forex ele tem uma correlação muito forte. Quando você está falando de taxa de juros e PIB, né, a gente está conversando e analisando um mercado que trabalha muito com a macroeconomia, trabalha com política monetária. Então você está vendo um mercado que tem muitos fundamentos econômicos. Então a taxa de juros e o PIB são indicadores que eles trazem muita volatilidade para o mercado de Forex. Então fica muito de olho aqui, não operar um pouco antes e um pouco depois dessa divulgação. Depois, durante a terça-feira, a gente tem o PMI nos Estados Unidos, que deve trazer alguma volatilidade, mas como eu já falei, na terça-feira eu acho que a gente vai ter uma precificação nos Estados Unidos, nas bolsas americanas, do final de semana e da segunda, né, o que não aconteceu na segunda na bolsa americana, porque estava fechada, e vai ter acontecido na bolsa europeia. A gente vai ter
esse reflexo na terça-feira. Então, na segunda-feira as bolsas não abriram, fica tudo fechado. Na terça-feira o mercado tende a precificar todo esse movimento que aconteceu na segunda-feira na Europa e na Ásia. Isso eu digo nos Estados Unidos por terem as bolsas e o mercado bancário fechado. Então eu acho que, apesar dessa notícia, o principal movimento do mercado ele vai ser baseado no que aconteceu na segunda na Europa e quais foram efetivamente os reflexos dessa nova rodada de tarifas aí da guerra comercial Estados Unidos e China. Aí depois a gente tem o PIB na Austrália, também super importante. Então, terça-feira, como você já percebeu, a gente tem taxa de juros e PIB, são os dois principais indicadores de uma economia, né? Quando a gente está falando de moedas, são os principais indicadores que podem movimentar e trazer muita volatilidade para uma moeda, uma volatilidade ruim, não é uma volatilidade boa, não são movimentos legais de se operar, porque o spread aumenta muito, o slip page é muito grande, então não é legal operar nesses momentos. Então, terça-feira, eu aconselharia vocês a não operar no começo da semana, nem segunda nem terça, nada que tenha alguma relação com o dólar australiano, beleza? Depois, na quarta-feira, a gente tem o PMI no Reino Unido e tem alguns dados aqui, PMI na Europa, aqui na Itália também. Tem alguns dados da balança comercial, enfim, dados um pouco mais tranquilos. Depois, decisão da taxa de juros no dólar canadense. Então, quarta-feira, para quem opera CAD, vai ficar muito difícil, né? O USD CAD, GBP CAD, AUD CAD, isso aqui vai ser muito complicado, né, na quarta-feira. E tudo em conjunto com a guerra comercial, os novos desdobramentos da guerra comercial e os novos desdobramentos do Brexit. Porque o que está rolando é basicamente uma batalha jurídica entre o primeiro-ministro do Reino Unido, que é uma pessoa, que é um líder muito conservador e que quer ir até o final, se for preciso, sair da União Europeia sem nenhum tipo de acordo. E, em paralelo, a gente tem os legisladores falando, não, cara, isso não pode acontecer porque vai dar um problema muito sério. Então, tá tendo uma disputa muito grande, né? Se falou até, inclusive, em o parlamento não poder interferir nisso, nessa questão do hard Brexit. Tá tendo uma disputa realmente política muito grande. Eu sugiro você dar uma lida para entender o que está acontecendo. Depois, na quinta-feira, a gente tem a variação dos empregos nos Estados Unidos, na parte da manhã aí no Brasil. Tem o PMI também. E no final do dia, basicamente é isso. E depois, o PIB vai ser bem importante. E depois, o relatório de emprego, que aqui, né, taxa de desemprego nos Estados Unidos é super importante. Taxa de desemprego às 9h30. E eu acho que esse vai ser o carro-chefe mesmo, vai ser a taxa de desemprego na sexta-feira. Porém, se você me perguntar, sinceramente, o que vai mover o mercado é isso. A nova rodada de tarifas da guerra comercial e quais são os desdobramentos e o Brexit, como que vai ser realmente o desenrolar nos próximos dias do Brexit. Quando você fala do Brexit, é muito complexo, né, toda essa relação, porque aí você começa, vamos imaginar, todos os ativos que tem euro, quando você está falando do Brexit, você já passa a ter algum tipo de interferência, né? Euro GBP, então, nem se fala, porque é o euro contra a Libra. A Libra é a moeda do Reino Unido. Então, todos esses ativos, quando você está falando de Brexit, você já tem uma limitação muito grande, né? E aí, você está falando de Brexit, você também tem o Reino Unido, porque tanto a Libra, né, que é o euro, o GBP, quanto o euro. Então, você já tem todos esses ativos. Eu vou fazer até de uma forma diferente. Você vai riscando a sua lista aqui, porque é uma volatilidade ruim, né? O mercado não fica em tendência, porque não tem uma definição. E o bom é operar o mercado em tendência. Então, normalmente, quando se essas coisas, o mercado fica indefinido, né? Então, fica muito difícil de se operar. Então, tudo que é GBP já foi. Tudo que é euro já foi. Então, você vai riscando da sua lista. O euro USD também não dá. GBP USD também não dá. E aí sobram esses ativos aqui que a gente está vendo. A AUD, como eu falei, terça-feira até o final do dia não dá para operar. O CAD, na quarta-feira, também se tem decisão da taxa de juros. Aí você pode operar antes. O dólar, com a guerra comercial USD franco,
o SDIEM, o SDCAD, por você ter o feriado, ter taxa de juros nos Estados Unidos, taxa de juros no Canadá, desemprego nos Estados Unidos, fica muito difícil. Então você vai tendo uma quantidade muito pequena de ativos. Isso aqui eu não estou falando durante toda a semana, mas eu, se fosse você, eliminaria, né, até pelo menos todos esses ativos aqui que tem algum tipo de relação com o Brexit, eu ficaria tomaria muito cuidado. Não é que não é para operar, mas, cara, toma muito cuidado. Se você é meu aluno, só entra se todas as premissas estiverem mesmo encaixadas. Se não tiver tudo encaixado, não entra, porque está muito perigoso, porque o Brexit é assim, ninguém sabe, né? Pode ser que durante o dia, aí os legisladores divulguem, né, a Câmara lá no Reino Unido, fale, não, a gente conseguiu aqui, não pode rolar um Brexit sem acordo. Aí beleza, aí o euro vem de novo para cima. Porque aí todo mundo vai falar, bom, beleza, então eu não vou sair vendendo o euro, porque a indecisão acaba. Pelo menos você tem um fôlego a mais para tomar uma decisão. Então, cara, essa questão do Brexit ela é muito complexa. E a guerra comercial dos Estados Unidos com a China bate no outro ponto, que é o USD. Então você começa a ficar numa situação que você tá percebendo onde eu quero chegar, né? É uma situação muito complicada. O que é uma situação muito complicada? É uma situação onde você tem que tomar muito cuidado e só entrar nas operações que seguem realmente todas as premissas da sua estratégia. Vai rolar PIB, se vai rolar notícias de alta volatilidade, taxa de juros, essas coisas não opera. Deixa aquele ativo e todos aqueles pares que tem aquele ativo um pouco de lado e fica totalmente focado ali na sua estratégia, porque senão você vai ter problema. Eu, se fosse vocês, pensaria mais ou menos assim. Bom, o euro-dólar, como eu falei, o mercado rompeu essa faixa, era uma faixa bem importante, era um suporte bem importante. Eu não sei se vocês lembram eu falando sobre esse suporte, inclusive, do 110. E o mercado rompeu. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode ter uma continuação mais forte do movimento de queda, principalmente se toda essa questão do Brexit não for resolvida e se o Boris Johnson puder seguir com essa ideia e com esse plano dele de um hard Brexit, que é uma saída do Reino Unido sem nenhum tipo de acordo. O euro em relação ao dólar eu acho que vai cair bem mais aqui. Eu acho que a galera não vai querer ficar posicionado no euro, pelo menos por enquanto, porque ninguém sabe quais são os desdobramentos reais disso para a União Europeia, em termos de economia e tal. A Libra-dólar já está apanhando faz bastante tempo, então o GBP-USD, o GBP é a Libra, né, a moeda do Reino Unido, já está apanhando bastante tempo. Eu acho que deve testar novamente esse 1,20,400 aqui. Acho que seria natural se o mercado voltasse para essa faixa, né? Ficasse acumulando aqui e testasse de novo essa região. O SDIEM, a gente tem, caso o mercado rompa essa região aqui do 106, 107 mais ou menos, eu acho que busca o 108, eu acho que o mercado vai um pouco mais. Acho difícil, sinceramente, mas pode romper. O que eu acho mais fácil é o mercado voltar para essa região do 105. É a minha opinião. Eu acho que é mais fácil o mercado cair, até pela própria tendência que está de queda aqui. E claramente o mercado está vindo uma tendência de queda. E com todas essas indefinições no mundo, o mais natural é que o SDI caia, que os investidores corram para um porto seguro, que é o IEM. O SDCAD, como eu falei, tudo depende da decisão do Canadá em relação à taxa de juros. Eu acho que para a gente ter uma definição aqui nessa micro tendência, aqui eu acho que eu não tenho nenhuma opinião, para ser bem sincero. Você acha que se o mercado romper aqui essa máxima, e aí a gente pode ver algum mercado testando lá em cima, mas por enquanto eu esperaria uma decisão da taxa de juros aqui. Beleza? Dólar australiano. Cara, mesma questão que a gente está vendo aqui no SDI, né? O mercado está numa tendência de queda, o dólar australiano está se desvalorizando cada vez mais. Cada vez o dólar ele segue sendo um porto seguro em relação a essas outras moedas. A gente tem problema nos emergentes, a gente tem o problema na China.
né? A economia australiana depende muito da China, porém, eu acho que a gente está, se você começar a vir aqui para trás, você vai perceber que a gente está chegando bem perto de um ponto que eu acho que começa a ser demais, que eu acho que é um suporte muito importante, que é essa faixa aqui do 0,64, por aqui. Então eu acho que tem só mais uns 3 mil pontos aqui para baixo disso, eu acho que é um pouco difícil. Que é aqui foi mais ou menos durante a crise, né? No ápice da crise. Então eu acho que é mais ou menos essa faixa aqui que o mercado vai respeitar. Para baixo disso, cara, não sei se seria bom, inclusive, para a economia australiana, né? Então não sei se o Banco Central também não vai começar a intervir lá, enfim. O SD Franco. Aqui, o Franco é um porto seguro, então, na minha opinião, a tendência é que se a guerra comercial continue tendo todos esses desdobramentos que ela está tendo, a gente tem uma corrida um pouco mais forte para o franco, né? O mercado volte aqui para essa faixa. A gente tem algumas decisões na Suíça essa semana, mas que não impactam, porque a Suíça é basicamente um centro financeiro, né? Não é tanto a economia suíça que tem um peso para os investidores, é mais o franco como moeda, como um porto seguro. Então eu acho que a gente tem essa região aqui, ela pode ser testada novamente. A galera vender dólar e comprar franco, eu acho que é bem possível. E se você buscar lá mais perto como fala, quando a gente teve aqui a crise, né? O mercado estava mais ou menos aqui na mesma faixa que ele está hoje. Talvez por isso que o mercado esteja respeitando tanto, né? A gente está bem, bem próximo disso. Mas em 2011, depois que a gente teve umas mudanças na política monetária suíça, o mercado veio bem mais, né? Então nossa faixa aqui de suporte, ela é bem para baixo do que a gente está aqui, né? A gente tem como fala, uma queda bem grande possível. Mas eu acho que é melhor não fazer nenhum tipo de previsão agora, porque o mercado está, como você mesmo consegue perceber, o que a gente tem aqui é um mercado derivando, não tem nada muito certo aqui. Eu acho que esse ponto e esse ponto são os pontos principais por enquanto, né? Não tem muito que a gente perceber aqui. EuroGBP, cara, é um ativo que está muito complexo para operar, prefiro nem analisar porque é Libra e é euro. Então, só se as premissas da sua estratégia intradiárias estiverem legais aí. Ao DCAD, a gente tem a decisão da taxa de juros no Canadá, então eu acho que esse aqui é o bloco, né? A gente está aqui agora nessa região, então vamos ver para que lado rompe, se é para cima ou para baixo, e aguardar, porque a tendência, como a maior parte dos ativos em dólar australiano é de queda. Ao D franco e tal, mesma coisa, vamos ver aqui o euro ao D. Aqui a gente tem uma briga boa, por quê? Porque de um lado a gente tem o Brexit, que deixa os investidores receosos em relação ao euro, e por outro lado a gente tem o problema da guerra comercial, uma queda no PIB da China, que também impacta no dólar australiano. Então aqui talvez você consiga encontrar algum movimento que pode ser um pouco melhor, né? Talvez aqui no EuroD a gente consiga algumas operações aí na quarta e na quinta. Bom, eu acho que são esses os principais ativos. Depois são ativos menores, tal, e aí tem que avaliar a mesma situação mais ou menos de um por um, mas você percebe que, por exemplo, o EuroD, que inclusive está no suporte aqui, né? Se você analisar bem, o mercado está batendo num suporte agora. Então eu acho, particularmente, como eu falei para vocês, que essa semana o foco deve ser nas operações intradiárias, porque como o mercado está muito indeciso em relação a tudo, a melhor coisa é você pegar alguns movimentos intradiários e algumas micro tendências que estão rolando, né? Eu gosto de operar assim, vocês sabem. Para quem opera como eu opero, provavelmente não vai ter grandes sustos. Por quê? Porque você vai trabalhar com todas as nossas premissas lá. E eu acho que
zerar a operação quanto antes, ficar posicionado o menos tempo possível, é o mais inteligente a se fazer nessa semana e nas próximas semanas também. Se o mercado começar a cair, vai junto. Se o euro USD continuar aqui esse movimento de queda, né, não sei, dar uma respirada, e agora por causa de toda essa discussão lá do Reino Unido de que não vai poder fazer o hard Brexit, ele dá uma respirada e voltar a cair, fica atento, porque a tendência principal aqui é de queda. Libra dólar também, pode ser que a gente tenha boas oportunidades aqui, né? O dólar ien, mesma coisa. O mercado começar a apontar aqui para baixo, você fazer alguns trades, evitar essa região aqui, que é um suporte, que a gente sabe, evitar essa região aqui um pouco, porque é uma resistência. O USD-CAD, mesma coisa, né? Evitar essa região, principalmente, que é uma resistência, esperar o mercado se consolidar mais para cima, se você quiser operar. Dólar contra o dólar australiano, a gente está no suporte agora, então essa região ela é um pouco complexa, né? Esperar uma confirmação aqui, aí ficar operando nas tendências intradiárias para baixo, porque aí o mercado vai ter confirmado para baixo. E no dólar franco, evitar essa região aqui, porque toda essa região de 1 para 1, né? Porque eu acho que é uma região muito complexa. Tá? Se o mercado voltar a cair, você tem um espaço maior aqui para ir junto na queda. A tendência parece ser um pouco mais de queda, então, apesar de ser um mercado bem consolidado, eu acho o USD franco deriva muito, né? Eu acho que é melhor. Então, o lance é esperar realmente essas confirmações, evitar entradas aqui muito perto desses suportes, dessas resistências todas, porque, como eu falei, o mercado está muito indefinido, né? Então, o mercado tá com muitas notícias saindo, então evitar, quanto mais você puder evitar as mínimas e as máximas que você está vendo aqui nas últimas semanas, é melhor, né? Quanto mais você puder evitar esses pontos aqui, melhor. Tradear no meio do caminho, porque vai ficar tudo um pouco mais fácil, pelo menos você vai ter um pouco mais de chance de acertar suas operações aí, beleza? Eu acho que é isso, ficar atento. Eu acho que a pauta é guerra comercial e Brexit ainda, né? Já faz um tempo que a gente está falando disso, mas tem sido a pauta de tudo. Eu acho que até outubro, as coisas podem se demorar ainda mais para ser resolvidas, e no Brexit, né, que seria a data limite de outubro, e por outro lado, na guerra comercial, até isso ser resolvido, vai continuar em pauta, gente, porque são reflexos na economia americana, na economia mundial. A economia americana está reduzindo a velocidade de crescimento, a chinesa também. Então, enquanto isso não for decidido, o mercado vai continuar batendo de todos os lados, beleza? Então, é ficar atento, pegar sempre as micro tendências, evitar esses pontos, como eu falei, de suportes diários muito importantes, resistências diárias muito importantes, e de resto, seguir as premissas da sua estratégia. Fechou? Então é isso, espero que ajude para a semana, e a gente vai conversando no Instagram. Caso você não me siga, me segue lá, Instagram, @MuriloVoznak. Deixe seus comentários aqui nesse vídeo, deixe dicas, sugestões, e a gente vai conversando. Valeu? Um abraço, bom domingo, até, tchau!